Olá, terceiros anos, A, B e C. E aí, gente? Espero que todos vocês estejam bem. A nossa aula de hoje vai ser justamente a tentativa de recuperar o tempo, né, que nem foi perdido na realidade, que o tempo nem chegou para a gente, né, algumas aulas aí perdidas devido aos feriados e tal, alguns desencontros, mas eu vou tentar recuperar esse tempo nessas aulas gravadas e eu espero que vocês aí estejam atentos, tá certo, aos conteúdos de história. Então a gente vai dar continuidade falando sobre a Nova República, que começa justamente após a ditadura militar, que foi justamente aqueles debates, aquelas conversas que a gente teve sobre aqueles governos, né, nas aulas anteriores. Então, a partir de agora, a gente vai debater um pouco sobre a Nova República, que é justamente o governo agora de José Sarney, né? Vocês sabem que, na realidade, a abertura política que foi dada no final da ditadura militar elegeu aí o então presidente Tancredo Neves para ser aí o chefe do executivo naquela época, né? Só que, na realidade, ele passa mal, vai para o hospital e morre, e acaba aí José Sarney governando o país. Então, a gente vai agora ler um pouco sobre o governo de Sarney, e é importante a gente observar algumas características de seu governo, como crises econômicas, algumas crises políticas e também a elaboração da Constituição Cidadã, né? Assim como ficou apelidada lá a Constituição de 1988, ou a Constituição Democrática, justamente foi a primeira Constituição devido aí o regime de ditadura militar, da qual o nosso país acabou vivenciando. Então vamos lá. José Ribamar Ferreira de Araújo Costa, ele é maranhense, José Sarney, né, como ele ficou conhecido no Maranhão, em menção aí ao seu pai. Após bacharelasse em Direito, em 1953, Sarney candidatou-se a suplente de deputado federal, assumindo o cargo entre 1956 e 1957. Ele presidiu no Maranhão o partido antigetulista, a União Democrática Nacional, a UDN, entre os anos de 1958 e 1965, com a extinção dos partidos durante a ditadura militar, imposta pelo Ato Institucional de número 2. Sarney ingressou no partido que defendia as pautas militares, a Aliança Renovadora Nacional, a ARENA. Durante o regime militar, ele foi governador do estado do Maranhão, em 1966 a 1970, e senador. Com o fim do bipartidarismo, fundou aí o Partido Democrático Social, o chamado PDS. Nos governos de generais Geisel e Figueiredo, foram promovidas medidas de distensão do regime, preparando a transição do regime militar para o regime civil em 1984. Houve a mobilização popular com o apoio da mídia, de artistas e políticos pelas eleições diretas. Esse movimento ficou conhecido como as diretas já, que nós vimos também lá nas aulas, na sala de aula, naqueles debates durante a ditadura militar. Esse movimento pretendia influenciar a votação no Congresso da emenda Dante de Oliveira, que previa o retorno às eleições diretas. Então, Tancredo Neves apoiou o movimento aí das diretas já, mas, contudo, não descartou a possibilidade de galgar a presidência do país via uma eleição indireta. A proposição da emenda Dante de Oliveira não foi aceita pela maioria no Congresso Federal. Então, dessa forma, realizou-se aí eleições indiretas para a presidência e Tancredo Neves foi indicado para o cargo, juntamente a José Sarney, para a vice-presidência, ambos pelo PMDB. Então, Tancredo Neves sequer chega a assumir a presidência, né? A gente viu isso nas aulas de história, ele foi submetido a uma cirurgia de emergência e acaba morrendo, né? Claro que durante a cirurgia ali, quem acaba assumindo é Sarney, mas aguardava-se a sua recuperação, só que, infelizmente, o presidente morre. Após sete cirurgias, Tancredo Neves faleceu em 21 de abril de 1985. A morte de Tancredo Neves gerou uma instabilidade política no país. Por seu primeiro governo após o término do regime militar, havia a expectativa da desvinculação de política e militarismo. E a morte de Tancredo Neves ocasionava a possibilidade da retomada do regime militar. O que é interessante a gente compreender. Porque o Brasil sai de um regime, né, militar, de uma ditadura, e, ao mesmo tempo, após a ditadura, o presidente morre. Então, veio até as críticas e os achismos no Brasil de que o presidente havia sido assassinado, aquela conversa toda, né? Que é interessante a gente compreender porque
o Brasil, ele tem isso na história, né? A mesma coisa com Tancredo Neves, né? Com a morte, desculpa, de Getúlio Vargas, né? Com a sua morte em 1954, as especulações do suposto suicídio de Vargas, né? Aconteceu o mesmo também com Tancredo Neves. Eu já ouvi muitas pessoas mais velhas falarem sobre o suposto assassinato de Tancredo Neves, né? O que especulava justamente a retomada, ou a possibilidade da retomada dos militares no governo brasileiro. É uma questão a se analisar, né? No entanto, o vice-presidente José Sarney, que havia assumido interinamente o cargo de presidente, tornou-se efetivamente o presidente da República em 22 de abril de 1985, dando continuidade ao processo de transição política no país para um novo governo civil. Durante o governo de José Sarney, foi criada uma nova Constituição, em substituição à Carta adotada pelo regime militar em 1967, né? Também debatemos sobre isso na sala. Desse modo, se formou uma Assembleia Constituinte em fevereiro de 1987, e a Constituição estava concluída em 1988, prevendo eleições diretas para presidente, governadores e prefeitos, a independência dos três poderes, implementando o regime presidencialista, restringindo a atuação das Forças Armadas e garantindo o direito à greve, dentre outras medidas aí. A contenção do aumento inflacionário foi outro desafio que teve de ser enfrentado pelo governo de Sarney, José Sarney. Para tal, foram feitos sucessivos programas econômicos que não solucionaram o problema da inflação, pelo contrário, agravaram ainda mais a crise do país. O primeiro plano foi proposto pelo ministro da Fazenda, Dilson Funaro, que consistiu na criação de uma nova moeda por meio do Plano Cruzado, o congelamento dos salários e preços, um incentivo à produção. Apesar dos resultados positivos no início, as taxas de inflação anuais chegaram ao índice de mais de 367% entre 86 e 87. Também se estimulou o consumidor a controlar os preços, os chamados aí fiscais de Sarney. Denunciavam aí ao governo, os fiscais, os estabelecimentos que não cumpriram com os preços indicados aos produtos, né, pelo governo. Assim, os produtos começaram a assumir dos mercados e a inflação continuou a aumentar cada vez mais. Em 1988, o ministro da Economia, Luiz Carlos Bresser, promoveu outro plano para conter a inflação. No entanto, o índice inflacionário anual aumentou ainda mais para 1000%. E em 89 houve aí o Plano Verão, que também não conteve essa situação de decadência econômica do Brasil, que chegou aí a inflação a 1.764%. A crise financeira do país era também decorrente de uma crise econômica global, que atingia aí sobremaneira os países da América Latina, né? Essa crise provocou a redução dos investimentos públicos e privados no país devido aos altos juros e diminuição do consumo, mas é importante a gente levar em conta também os tipos de governos ditatoriais espalhados pela América Latina em plena Guerra Fria, que acabou também desestabilizando grande parte de suas economias. Foi assim com o Brasil, foi assim com a Argentina, né? Enfim. Outras medidas de destaque do governo Sarney foram a criação do Ministério da Cultura, a retomada das relações diplomáticas com Cuba e o ingresso no Mercosul. O governo Sarney terminou aí em 15 de março de 1990, onde foi sucedido aí por Fernando Collor de Mello, que justamente os governos que a gente vai ver a partir de 1990 até os dias atuais, acredito eu que veremos em sala de aula assim que possível, tá? Agora, pessoal, vocês podem pausar o vídeo, podem voltar também a partir daqui, né? Afinal de contas, nós temos aí nosso primeiro momento, nossa primeira aula, que foi justamente sobre a nova república e o governo de José Sarney, e, consequentemente, agora a gente vai ver a participação do Brasil na nova ordem mundial, que eu vou explicar a partir de agora, nesse próximo vídeo, que será, no caso, nossa segunda aula, tá? A gente vai dar continuidade aos nossos conteúdos, agora sobre o Brasil na nova ordem mundial. É importante compreender o contexto político do mundo, né, naquela época, no fim da Guerra Fria, década de 90. Então, o Brasil agora tinha que se alinhar agora ao sistema capitalista de produção, da qual os Estados Unidos basicamente controlava, né, as relações produtivas e, como é que pode dizer, econômicas espalhadas no mundo a partir da década de 90, né? Então, o Brasil vai se alinhar justamente a esse período de democracia, de Constituição, né, dada continuidade, fabricada em 1988, né?
modificada, se assim seria, na realidade, a palavra mais correta, né? E a gente vai ver que o Brasil vai se alinhar ao sistema capitalista de produção, né? Com o fim da Guerra Fria, consequentemente, os Estados Unidos se consolida como grande potência econômica e industrial do mundo, né? Vence a ideologia, né, com os soviéticos, né? E passa justamente a imperar, criando aí novos blocos econômicos, da qual o Brasil também vai fazer parte, né, ao longo da história, da década de 90, dos anos 2000 também, né, como o Mercosul, como os BRICS, né, enfim. Vamos compreender agora, entender como o Brasil estava estruturado nessa nova ordem mundial, nessa nova configuração sociopolítica, econômica do mundo pós-Guerra Fria. Essa nova ordem mundial é justamente essa novo contexto político e social a partir da década de 90, com a consolidação dos Estados Unidos como grande potência econômica, tá? Vamos lá, eu vou ler isso aqui para vocês, tá? Acompanhem a leitura, por favor, terceiros anos. Entende-se por nova ordem mundial, aí traz aí em síntese, né, o que é essa nova ordem mundial, que é o contexto econômico, político e militar entre os estados no plano internacional, no período que sucede a queda do Muro de Berlim e o fim da Guerra Fria, em que o sistema capitalista se consolidou até o momento, como a premissa dominante e os Estados Unidos como a principal potência mundial. Esse período, chamado de multipolar, para designar as várias potências que dominam a nova ordem mundial, como Japão, Estados Unidos, União Europeia e China, e unimultipolar, para fazer referência ao papel destacado nos norte-americanos frente aos demais. É marcado por novas perspectivas, né? Já ouvi muitos historiadores falando sobre a questão do etnocentrismo, ou seja, a colocação dos Estados Unidos como centro econômico, né? Centro das relações produtivas, e acabou que imperando de forma ideológica em vários países, né? Você vê exemplo disso na música, no cinema norte-americano, as ideologias norte-americanas como sendo as únicas e as melhores, né? Basicamente, como referência para o mundo, né? Antes, no mundo bipolar, as corridas armamentistas e espacial ditavam o ritmo do desenvolvimento, que agora ocupa um segundo plano em detrimento do ritmo de crescimento social e econômico das nações, principalmente aquelas capitalistas, né, pessoal? Já que o sistema capitalista de produção acabou se consolidando ao longo da história da humanidade, né? Organizações militares como a OTAN, apesar de ainda importantes, passaram a ocupar um segundo plano, em benefício dos blocos econômicos, com destaque para a União Europeia, né, que é o maior de todos os blocos. A polarização mundial entre leste e oeste, que coloca em lados opostos os países capitalistas e socialistas, foi substituída pela oposição norte-sul dos países centrais contra os países periféricos, né? É aquela questão dos países desenvolvidos e subdesenvolvidos, que também nós debatemos nas aulas de sociologia. Nesse contexto, qual o papel do Brasil nessa nova ordem mundial? É o que eu acabei de dizer anteriormente, né? Era justamente alinhar-se a sua ideologia ao sistema capitalista de produção, né? Já que os Estados Unidos se consolidou como a grande potência ideológica, né? A supremacia econômica, se assim podemos dizer, a partir da década de 1990, né? Com o fim da Guerra Fria, principalmente. Nesse contexto, o papel do Brasil na nova ordem mundial pautou-se em transformações em seu comportamento político e econômico. No âmbito político, o regime ditatorial foi substituído na década de 1980 por uma democracia presidencialista, né? Nós vimos aí que a Constituição de 1988, ela basicamente garantiu essas características a gente em 1988, quando os governos posteriores adotaram uma política neoliberal, minimizando a participação do Estado na economia e garantindo o predomínio da iniciativa privada, inclusive em setores estratégicos, como a mineração, os transportes, as telecomunicações e também a energia. Essa postura, ela seguiu uma tendência internacional que foi posta no chamado Consenso de Washington, em que os países do chamado Norte desenvolvido pressionaram os países do Sul emergente para a adoção de políticas neoliberais, além de uma maior abertura comercial por parte desses países, o que se viu plenamente nos anos 2000 no país. No entanto, na década seguinte, o Brasil passou a compor duas frentes internacionais de contraposição ao domínio dos países desenvolvidos. De um lado,
o país integrou a retomada de ideias de esquerda, que passaram a compor boa parte da América Latina, estabelecendo uma medida de contestação, sobretudo aos Estados Unidos, o que teve maior representatividade no fracasso da ALCA, que era justamente a área de livre comércio das Américas. Por outro lado, o país, o Brasil, também integrou o grupo dos chamados BRICS, que era justamente composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E como vocês sabem, estudantes, a relação, a fabricação desses blocos econômicos eram justamente para manter uma relação econômica, diplomática, uma melhor relação entre os países, principalmente econômica, em que as principais economias emergentes se uniram de modo informal em uma posição de ações estratégicas no contexto econômico e também político internacional. Um exemplo dessa atuação são os esforços do Brasil em fortalecer cada vez mais o Mercosul e posteriormente, o continente sul-americano como um todo, estabelecendo uma maior integração com esses países, como a Venezuela. Outro é a criação recente, em conjunto com o restante do BRICS, de um banco financeiro para conceder empréstimos a países subdesenvolvidos e ampliar a colaboração sul-sul, ou seja, a integração das nações em desenvolvimento, ou seja, as nações emergentes, os países emergentes, que são aqueles que estão em fase de transição para o desenvolvimento, que poderá fazer frente ao Banco Mundial e ao FMI nos próximos anos. Resumindo, a gente pode dizer que o Brasil, no contexto da nova ordem mundial, ele vai integrar uma perspectiva dos países periféricos em busca de melhores condições para a promoção do desenvolvimento e para fazer frente às nações do norte. Agora, claro, que ao longo da história dos anos 2000, das últimas décadas, o Brasil vem sofrendo muito sobre a questão da corrupção, da questão de desvio de verbas públicas, ao longo dos vários governos, e isso acabou que retardando também um pouco a economia brasileira. Para isso, será necessário que o país encontre uma maneira de melhor se desenvolver no plano tecnológico e industrial, a fim de diminuir a sua dependência no contexto da divisão internacional do trabalho, o que vai gerar grande desigualdade social, muita pobreza, muita fome, e isso aí, para a imagem de um país, acaba sendo um problema muito sério, O Brasil, economicamente, ele ainda tem um longo caminho a percorrer, A gente vê como exemplo esses países desenvolvidos, o símbolo da industrialização, como os maiores setores, na realidade, da economia, estão presentes justamente na industrialização, o que fortaleceu as economias ao longo do tempo, ao longo da história desses países desenvolvidos. E com o Brasil, nós temos um longo caminho a percorrer, cabe aí a população criar coragem para buscar conhecimento e transformar esse conhecimento em uma produção científica, para justamente alavancar e dar sentido à terceira fase da Revolução Industrial e à ideia de progresso, que inclusive também está estampada na bandeira nacional. Se não buscar conhecimento, se não transformar esse conhecimento em produtividade, jamais a gente vai atingir um percentual de país desenvolvido na história, Então, essa foi nossa aula, tá certo? A partir de agora, o único conteúdo que falta a gente terminar é justamente os governos, a partir da década de 90, que a gente vai estudar. Se não der tempo de vermos na sala de aula, eu vou gravar uma aula para vocês, faço questão de gravar, mas o importante é que nós possamos terminar os conteúdos. Pessoal, deixem qualquer dúvida no caderno de vocês e a gente se encontra em breve, tá bom? Um abraço e fiquem com Deus. Valeu!